Irmãos e irmãs em Cristo. O mês de maio, nós estamos em pleno maio, não? Mês de maio é normalmente um mês cheio de eventos. Ele está entre o verão e o inverno. Portanto, o melhor mês para eventos. Não está muito frio, nem está muito quente. Eventos que reúnem muitas pessoas. Mas maio também é e foi um mês com uma porção de eventos na minha família. No dia 2 de maio, celebramos o aniversário da nossa filha mais jovem, Sabrina Johanna, a última dos meus filhos, que hoje está com 23 anos. Dia 12 de maio, foi o aniversário do meu filho Ralph Peter. Alguém encontrou esses dias aí, né? O pastor me falou. Ralph Peter, o terceiro e último dos 3 filhos com a minha primeira esposa. Agora, dia 16 de maio desse ano, eu deixei a Sociedade Bíblica do Brasil como diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, sendo substituído pelo reverendo Erni. Dia 17 de maio era o aniversário da minha primeira esposa, Úrsula. Não sei se alguém aqui a conheceu. E que foi chamada também em maio para a eternidade. Dia 24 de maio, em 1992, vítima de câncer de mama. Faz 26 anos agora. Semana que vem. E também em maio, no ano de 1994, participando de um encontro de tradutores da Bíblia em Chiang Mai. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Chiang Mai, na Tailândia. Quando ao mesmo tempo também levei minha atual esposa e lá nós tínhamos a nossa lua de mel. Até o hotel era dirigido por um brasileiro, imagina, e o cara fez uma festa especial para nós dois lá na lua de mel, em maio de 1994. Finalmente, dia 25 de maio. 25 de maio é um dia muito especial na minha vida. Eu fui batizado no dia 25 de maio. Portanto, agora, 70 anos, filho de Deus. Batizado no dia 25 de maio de 1948. Então, maio é um mês normalmente cheio de atividades. No caso da minha família, a morte entrou em nossas vidas. Mas também a vida, muita vida. A escolha do texto que vocês ouviram, Ezequiel 37, 1 a 14, tem a ver com isso. Assim como com o privilégio de trabalhar no reino de Deus por muito tempo na Sociedade Bíblica do Brasil, por 27 anos. E agora, mais diretamente, a partir da semana que vem, ou dessa semana já, como presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O livro de Ezequiel, como vocês talvez saibam, é conhecido por suas muitas visões. As visões de Ezequiel estão cheias de fantásticas imagens simbólicas. Podem ser consideradas como o início do que é chamado na Bíblia de literatura apocalíptica.
Sabe que o Apocalipse, o último livro, é chamado de Apocalipse, porque é cheio de figuras e a gente às vezes não se acha, não sabe o significado. Nós já temos trechos apocalípticos no Antigo Testamento e Ezequiel é um desses que tem essa literatura apocalíptica já presente. Por isso até Ezequiel às vezes é chamado como pai do apocalipsismo. E essa passagem específica que contém uma das visões de Ezequiel coloca diante de nós uma imagem poderosa. A imagem de um vale coberto de ossos secos. Essa imagem dos ossos secos espalhados que de repente começam a se unir. Imagina você passeando, de repente os ossos começam a se bater um no outro e começam a se juntar. E depois começa a aparecer tendões, músculos e pele imediatamente faz pensar naqueles filmes de terror. Nós acho que alguém de nós já viu algum filme de terror, que a gente fica apavorado. No entanto, o texto visa retratar uma realidade. Uma realidade que aconteceu na história de Israel, ou de Judá, na época de Ezequiel, mas que também pode se tornar uma realidade em nossas próprias vidas. Essa passagem bíblica é parte de uma seção maior que começa em Ezequiel no capítulo 33. Lá no capítulo 33 registra que esse grande evento da morte de Israel, quando um mensageiro escapou de Jerusalém, porque Ezequiel já estava na Babilônia, porque muitos já tinham sido levados para lá em cativeiro, no exílio, mas Jerusalém estava de pé. De repente Ezequiel recebe correndo alguém que conseguiu fugir de Jerusalém, e ele diz: a cidade foi tomada e foi destruída. Judá estava morta. Jerusalém estava destruída. Judá foi levado para os sepulcros da Babilônia, em seu cativeiro, em seu exílio, assim todos foram levados para lá. Portanto, não é de estranhar que muitos que já estavam no exílio com Ezequiel tinham chegado a um completo desespero e perda de esperança. Eles parecem ser as pessoas endereçadas até por essa palavra de Ezequiel. Porque no versículo 11 diz: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. A palavra morte nem aparece nesse texto. No entanto, a imagem poderosa dos ossos completamente secos, que deitados no vale, fala por si. Essa imagem fala por si. Mas de que tipo de morte estamos falando aqui? As pessoas certamente não estavam fisicamente mortas. Elas estavam em um tipo diferente de morte. Isso mostra que o conceito de morte aqui presente é mais amplo que o da morte física. Particularmente aqui, incluía a morte espiritual. Israel foi levado para a Babilônia porque tinha morrido espiritualmente, não acreditava mais no Deus verdadeiro, não seguia mais o Deus verdadeiro. Morte é terrível em todas as formas. Seja morte física, seja morte emocional. Quantas pessoas não morrem emocionalmente? Ficam em desespero, ficam em depressão profunda. Ou então seja morte nas relações pessoais, numa vida conjugal, na vida familiar, nas amizades, morte institucional, morre uma igreja, morre uma congregação, morre uma empresa, morte nacional, ou, pior de tudo, morte espiritual. Todos nós provavelmente temos nossas experiências com a morte em uma ou outra dessas formas. De alguma forma já afetados ou quase mortos em alguma dessas áreas. E sabemos quão terrível
destrutiva e devastadora ela pode ser, e se for deixado o curso devido, o resultado é o que diz no versículo 11. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Eu e meus filhos, meus primeiros 3 filhos, passamos por uma dessas experiências. E isso pode nos ilustrar muito. Nesta semana, como falei, no dia 24 de maio, vai fazer 26 anos que minha primeira esposa faleceu. Câncer foi a causa. Como se pode descrever o câncer como doença e a morte pelo câncer? Há uma incerteza constante quem está com câncer. Agonizante. Passa até por cirurgia, mas aí quando passa por cirurgia fica a pergunta, será que eles conseguiram tirar tudo? Será que não ficou alguma coisa aí que vai voltar? Além disso, o tratamento é terrível. Além da cirurgia, quimioterapia, alguém já passou, minha esposa atual de novo, já passou também por câncer e por quimioterapia, por radioterapia, e assim por diante. Vocês realmente quase não vivem mais direito. Vocês estão, ou nós estamos morrendo. Agora, na morte física, nós experimentamos o drama, o pavor da morte. No entanto, em outras formas de morte, seja emocional, relações pessoais e outras formas de morte, especialmente a morte espiritual, o pavor da morte não é tão aparente. Não é tão aparente aos nossos olhos. Vocês podem até continuar na ilusão de que está tudo muito bem, vivo, quando na realidade estamos mortos. É por isso que precisamos de descrições tão fortes como de Ezequiel 37, que nos mostram assim, pavorosamente, o que significa morrer. De qualquer uma dessas formas. E assim, principal mensagem desta passagem bíblica, portanto, não é descrever a realidade dessa morte, e seja em que sentido ela for, mas dar-nos uma mensagem de esperança de vida, que supera a morte, qualquer morte. É por isso que o tema dessa passagem pode ser colocado em uma pergunta. Pode haver esperança onde o poder destrutivo da morte se estabeleceu? Pode haver esperança? A primeira resposta é, e o nosso texto, e o contexto deixa isso bem claro, não pode haver esperança se considerarmos apenas o nosso próprio entendimento, nossa própria força e dependemos dela. Aí não há esperança. Esse foi todo o problema das pessoas a quem Ezequiel se dirigiu. O contexto mostra que o que os levou à morte foi que, como diz no capítulo 36, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver, de agir. Eu fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura, portanto se tornaram pagãos, seguindo deuses falsos. Em outras palavras, eles deixaram os caminhos de Deus e seguiram o seu próprio caminho, de acordo com o seu próprio discernimento, confiando em sua própria força, e o que aconteceu? Eles acabaram mortos. Mortos em seus relacionamentos um com o outro, mortos em relacionamento com Deus e mortos como nação, foram levados para a Babilônia. E esse sempre é o caso. Voltemos de novo para a experiência da minha família com a morte física. Não havia sentido em depender da nossa própria força. A ajuda da perícia médica
da medicina, de tratamentos especializados com a minha primeira esposa, esticou a vida dela apenas por mais alguns minutos comparados à eternidade de estar em um vale de ossos secos. Não é esta a verdade sobre confiarmos em nossa força? Quando nossa vida emocional, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida espiritual está no caminho da morte? Se confiarmos em nós, é 1 minuto e 2, e depois estamos na eternidade perdida. Esse texto, assim como o contexto de toda a Bíblia, parece deixar claro que em qualquer forma de morte, se considerarmos a nossa própria força e confiarmos nisso, acabaremos dizendo que estamos sem esperança e sem futuro. Agora vamos dar uma olhada no mundo em que vivemos hoje. Como essa morte se manifesta nesse mundo? Eu viajei por todo o mundo. Eu tenho que um dia fazer os cálculos por onde eu estive. De todos os países que eu fui, eu trazia uma xícara. Em casa tem 3 ou 4 armários cheios de xícaras. E se eu olho lá, temos países nos quais a maioria das pessoas em tempos antigos eram cristãos. Mas agora o secularismo tomou conta, e se formos à igreja, já fui à igreja lá, praticamente vazias. Alguns velhinhos sentados lá. E as pessoas de lá confiam em si mesmas. O único Deus verdadeiro é rejeitado. Também temos milhões de pessoas seguindo religiões falsas ou pagãs. Em alguns países temos até pessoas promovendo ódio contra os cristãos, resultando em perseguição e assassinatos. Vocês devem ter visto assassinatos no Egito, na própria praia, cortando a cabeça de vários cristãos pelos muçulmanos. E no Brasil? Como é que está a morte aqui? Espiritismo crescente, umbanda, candomblé. E então temos práticas sincretistas. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Sincretismo é quando se combina elementos cristãos com elementos espíritas. Quem faz isso já não é mais cristão, porque combinou. Ele já não é mais fiel a Deus, ele já combinou as coisas com outras religiões e está perdido. O que tudo isso em nosso mundo atual descreve? Descreve que há enormes vales de ossos cobertos de ossos secos. Então pode haver alguma esperança onde o poder destrutivo da morte se estabeleceu? Não pode haver esperança se considerarmos nosso próprio discernimento, a nossa força, ou dependermos da nossa força de qualquer outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Mas, sim, pode haver esperança se considerarmos a palavra profética de Deus e dependermos dela. Ali sim há esperança. Esta é a essência da mensagem de Ezequiel. Que o Senhor disse ao profeta, quando ele em sua visão andou pelo vale dos ossos secos, ele estava apavorado no meio daquele vale, ele disse, profetize para esses ossos. O que ele quer dizer? Anuncie a minha palavra a estes ossos. Isso é o que ele fez. E os ossos, o que aconteceu? Os ossos começaram a ficar cobertos de tendões, músculos e pele, mas ainda permaneceram sem vida. Então o Senhor lhe disse novamente, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga ao Espírito. Quando diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos o Espírito e sopre sobre todos esses ossos para que vivam. E foi o que ele fez, eles voltaram à vida e se levantaram como um grande exército. Um exército de Deus, de cristãos. E então, resumindo a mensagem da visão,
o Senhor disse ao profeta, a partir do versículo 12, portanto profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu. Eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Sim, pode haver e há esperança através da palavra profética de Deus. A história de Israel é uma testemunha disso. Lá das sepulturas da Babilônia, do seu exílio, do seu cativeiro, o povo foi ressuscitado e trazido de volta para a terra de Israel, arrependido, porque a palavra de Deus os trouxe de volta. Foi a palavra profética de Deus que também deu-nos esperança a nós. Portanto, isso pode ser e é verdade para todas as nossas vidas. Também ela pode nos dar esperança no meio da luta contra a morte física em qualquer situação. E de novo, em minha família. Essa palavra deu à minha primeira esposa uma esperança, uma vida que estava além de qualquer compreensão. Por exemplo, várias amigas dela. Nós estávamos morando lá no Instituto Concórdia de São Paulo. As esposas de professores, várias amigas, elas vinham para visitá-la durante aqueles dias difíceis da última semana, antes dela adormecer definitivamente, em maio de 92. E antes de chegarem para visitá-la, me confessavam que não sabiam o que dizer a ela. Ela estava nessa situação, o que eu vou dizer? Eu não sei. E eu lhes apenas dizia, vamos lá, não se preocupem, vamos lá conversar com ela. E então, quando saíam do quarto, elas estavam felizes. Elas estavam aliviadas e consoladas. Porque a minha esposa lá na cama trazia consolo para elas, porque estava firmada na palavra de Deus, no consolo de Deus. Apesar de conscientemente passar pela agonia de se aproximar da morte física, pelo poder da palavra de Deus, ela irradiava vida e esperança de tal maneira que era contagiante. E vocês não podem imaginar o quanto eu e as minhas crianças, naquela época 3 filhos, adolescentes, nos beneficiamos disso. Para a continuação das nossas vidas de forma tranquila, confiantes em Deus. Depois da sua partida. E até foi especial para eu encontrar a minha segunda esposa, com quem estou até hoje casado, a Rosete. Provavelmente o melhor resumo disso foi colocado em palavras por um dos pastores que nos ajudou ali levar a palavra de Deus para ela nos últimos dias de sua vida. Ele escreveu um cartão para as crianças, para os meus filhos, meus 3. Ele disse, vocês perderam a sua mãe, enquanto ainda são muito jovens. Nem sempre podemos entender os caminhos de Deus. No entanto, sendo que eu conheço vocês, posso dizer que sua mãe, nesse curto período de tempo que ela estava com vocês, foi capaz de prepará-los para a vida de uma maneira que outras mães, mesmo com uma vida longa, não são capazes de fazer. E isso nos faz perguntar, por quê? E como a palavra de Deus pode fazer milagres tão poderosos
Martinho Lutero, o grande reformador, fundador de nossa igreja, em última análise, ao explicar o que as Escrituras contêm, ele disse o seguinte: quando eu abro as Escrituras, o que eu encontro nela? E a resposta dele diz: aqui eu encontro o menino Jesus, deitado na manjedoura. O que ele estava dizendo é que quando lemos, quando ouvimos a palavra de Deus, que temos nas Escrituras, temos um encontro com a palavra encarnada, Jesus Cristo, que morreu sim, tomando sobre si todas as nossas mortes, todos os nossos sofrimentos, mas ressuscitou da morte para nos trazer vida, vida eterna. Conforme lemos em João 20, 31, o que está escrito na Bíblia foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Porque pelo poder do Espírito Santo, esse Espírito que estamos celebrando hoje no dia de Pentecostes, por meio desse poder, nesta palavra, e através desta palavra, portanto, pelo poder do Espírito Santo, vem a nós a viva palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Então pode haver, e há esperança para um relacionamento, por exemplo, conjugal, falido e morto, para um relacionamento familiar difícil ou morto. Pode haver esperança para um relacionamento distanciado entre amigos. Pode haver esperança para dificuldades entre membros de uma equipe, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar, em outra atividade. E há esperança na doença, no sofrimento e na morte. A garantia disso é a profética palavra de Deus, poderosa, viva e vivificante. Que possamos, portanto, não apenas ler e ouvir as Escrituras, mas também crer, confiar, depender da palavra de Deus que é trazida para nós através das Escrituras. E eu não posso deixar de agradecer a Deus o suficiente pelo privilégio de ter podido contribuir em um pequeno grau para a causa da Bíblia no Brasil e no mundo inteiro, sendo instrumento para trazer às pessoas esta poderosa e viva palavra de Deus, na qual o Espírito Santo atua poderosamente. Bem como agora dedicar-me a levar a nossa igreja no Brasil a disseminar de maneira corajosa e intensa essa palavra pelo Brasil afora. E essa passagem, irmãos e irmãs, é também um chamado a todos vocês para serem instrumentos para levar esta palavra da vida para as pessoas ao seu redor que talvez estejam lá como ossos secos, transmitindo-lhes a vida que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Portanto, sejamos todos disseminadores da palavra viva de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém.